Alegria, alegria com a nossa saúde bucal. Tema 9. Falamos de alimento, falamos da fome crônica, falamos da insegurança alimentar, falamos obesidade, diabetes, rótulos, alimentos in natura e processado. E hoje vamos falar sobre o quê? Saúde bucal. A saúde bucal não está relacionada apenas à qualidade, ter um dente bonito, uma gengiva boa, uma língua maravilhosa, para você falar. Não. Está relacionada ao quê? A questões sociais, né? A questões de saúde, de tumores, contaminação, a fala, então várias coisas. Então vamos falar de saúde bucal. O que você pensa sobre saúde bucal? Quando você pensa na sua saúde bucal, você pensa em autoestima, relações sociais, qualidade de alimentação. Qual a importância da boca para você? Você sabia que uma pessoa que tem problemas dentários, inflamação na gengiva, é uma pessoa que pode sofrer um AVC? É uma pessoa que pode fazer uma cirurgia cardíaca, porque ela pode ter uma disfunção na válvula do coração, e aí ter um problema severo desse, assim, e parar no hospital e fazer uma cirurgia. É uma pessoa que pode ter um mau hálito, pode ter um câncer, desenvolver diabetes, tudo por causa da saúde bucal. Então, a saúde bucal, ela envolve várias situações no nosso corpo. Vamos começar falando sobre isso. Vocês sabiam? Vou falar aqui com vocês antes de falar. Que o Brasil tem... ele é visto no mundo como melhor qualidade no atendimento odontológico, melhor. Nós temos os melhores os melhores cirurgiões, né, odontológicos no Brasil. Nós estamos assim, digamos assim, é uma qualidade reconhecida no mundo. Nós temos os melhores e o número maior de cirurgiões odontológicos estão aqui no Brasil, né, renomados. A especialização deles está cada vez mais qualificada. Isso é conhecido no mundo. É uma questão assim muito grande. Tanto, Rosária, se aqui nós temos uma qualidade bucal, digamos assim, um desenvolvimento de cirurgiões odontológicos aqui, vamos lá, vulgo dentistas, digamos assim, reconhecido no mundo, porque temos vários problemas odontológicos na população brasileira. Por quê? Socioeconômico. Mentira, é verdade. A pessoa não vai ao dentista por quê? Questões sociais, economia. Deixa para depois. O dente está doendo? Deixa para depois. Tem um furinho? Deixa para depois. Não sei o quê? Deixa para depois. É um problema socioeconômico. Então, a saúde bucal é um problema socioeconômico. É um problema tão socioeconômico que o SUS, desde 2004, começou a trabalhar um programa, digamos assim, de Brasil Sorridente. Começou em 2004. Mas só a partir de 2023, Rosário, esse ano que nós estamos, é o ano de vigência, é que foi criada a Política Nacional da Saúde Bucal, incluída no SUS. Então, o SUS hoje, ele tem dentista. E ele tem um dentista, não pode esquecer que nós somos o melhor Brasil, né, do mundo. É verdade, é qualidade conhecida, renomada. Fala na questão bucal, na questão odontológica, referência, Brasil. E aí, olha só o que acontece. Acontece que isso foi incluído no SUS. Então, o SUS, ele não trata só cárie, ele trata inflamações na gengiva, ele trata canais, ele trata
próteses e implantes. Tudo isso pelo SUS. Se você procurar a Clínica da Família, próxima à sua casa, fizer um cadastro, você vai ter atendimento, é claro, dentro da possibilidade de um médico ali, que é um tratamento ali da questão bucal. E existe isso. Então, a partir do ano de 2023, nós temos a política, digamos assim, da saúde bucal dentro do SUS, intensamente. Por que isso, Rosária? Por que isso acontece? Porque a sua boca, ela não está relacionada apenas ao seu sorriso. Ela está relacionada ao quê? Ao seu processo de mastigação e ao seu processo de fala. Então, quando eu falo boca, eu penso a minha aparência. Mas além da minha aparência, eu vou pensar a minha fala. Então, você vai ter problemas com a dicção, porque a articulação, né, a fala, porque o som vem da laringe, onde tem as suas pregas vocais. Mas a articulação é na boca. Então, quando você fala, a sua língua bate no céu da boca, no palato, bate nas suas bochechas, né? Bate nos seus dentes. Então, a articulação, você falar, faz diferença. Então, a boca, ela tem um processo importante. Vamos lá. Na sua aparência social, digamos ali, no seu sorriso, no seu bem-estar. Ela tem uma importância na sua fala, no seu processo de comunicação e no processo da digestão, ou seja, uma questão mecânica. Na boca, nós temos glândulas salivares que emitem aqui a saliva. A saliva, ela é emitida principalmente pelas parótidas, que são glândulas salivares nessa região aqui, tá? Na parte de trás, em maior quantidade. Para que vai produzir saliva? A saliva, ela é produzida para umedecer o alimento, facilitar o processo da mastigação mecânica, amassar o alimento. Então, a partir dali, você vai ter esse processo. E daí, só isso, Rosária? Não. Qual é o outro processo relacionado ali à questão da saliva? A questão da saliva vai estar relacionada ao início da digestão, chamada digestão de carboidrato, chamada do amido. Existe uma enzima chamada pitialina, que é chamada amilase salivar, na nossa saliva. Só tem um porém. A saliva, ela é ligeira, a saliva, porque a boca tem um pH neutro, mas a saliva, ela tem um pH ácido. Então, o que ela vai fazer? Ela vai corroer um pouco o seu dente. Por isso, o seu dente, ele é esmaltado. Para evitar a corrosão. Então, quando eu como produtos ácidos, como abacaxi, uva, laranja, tangerina, limão, essa acidez, né, o pH diminui, essa acidez, ela eleva. Isso causa uma destruição, uma mudança. Então, quais são os benefícios, digamos assim, de manter uma saúde bucal? Qualidade de vida, né, autoestima, prevenção de doenças, relações sociais, um bom início de processo digestivo. A mastigação, ela é extremamente importante. Então, para que eu possa fazer essa manutenção bucal, eu tenho que ter algumas ações. Foi criado o Dia, digamos assim, Mundial da Saúde Bucal, no qual o Brasil está, digamos ali, disparado na frente, né? Por isso que o governo federal, o Ministério da Saúde, passou a incluir a saúde bucal no atendimento do SUS, porque não tinha. Ele passou por quê? Porque a saúde bucal, ela pode alterar outras partes do nosso organismo. Então, escovar os dentes, utilizar fio dental, né? A limpeza da língua, não compartilhar escova de dente. Só escova de dente? Não. Compartilhar coisas que vão à boca. Então, por exemplo, a coleguinha tá chupando pirulito. Aí você compartilha o pirulito com o colega. Abafa.
Ah, mas Rosário, mas é meu namorado, o meu ficante, o meu dante. Bom, aí tudo bem, porque vocês têm um relacionamento, né? Digamos assim. Mãe, se é só meu coleguinha da sala de aula, se é o meu coleguinha ali da sala do trabalho, da região onde eu estiver, então eu tenho que ter uma higiene. Isso chama-se higiene bucal. Então, o SUS, ele oferece um tratamento odontológico de qualidade, porque não esqueçam que o Brasil, ele é renomado, ele é qualificado e reconhecido no mundo com relação a isso. Então, o cuidado bucal, ele precisa ser diário. E o que é uma cárie, Rosária? Vamos falar de cárie, vamos começar com coisas simples. O que é uma cárie? A cárie é um acúmulo de bactérias, ponto final. Quais são essas bactérias? Podem ser streptococcus, podem ser estafilococos, podem ser até lactobacilos. Lactobacilos, aquilo que tem no leitinho fermentado, lactobacilos vivos, podem ser lactobacilos. Por isso eu tenho que ter higiene bucal, para não deixar acumular. São bactérias que vão se alimentar ali, né, digamos assim, de resíduos que ficam entre os dentes. Às vezes o espaço entre os dentes é um espaço pequeno, então vamos ter ali que passar uma fita, um fio dental. Então eu vou ter que pensar. Então a cárie, ela é identificada, digamos assim, como uma doença não infecciosa, não transmissível, mas passa pelo beijo. A cárie não passa, mas as bactérias passam. Então, não passa a cárie. Então, você beijar uma pessoa que tem a cárie, você não obrigatoriamente tenha que ficar cariado. Ou seja, adquirir a cárie. Mas as bactérias passam. Passam. Chupar o mesmo pirulito, passa. Olha só, compartilhar a mesma colher passa, o mesmo gargalo passa. Então vai passar a bactéria, não a cárie. Mas se você tem uma higiene bucal, uma resistência, você não precisa desenvolver a cárie. Então é por isso que a cárie é conhecida por ser não transmissível. Não transmissível nesse sentido. Por quê? Porque você pode ter uma higiene bucal e não desenvolver isso. Agora, a questão da saliva, vamos supor, o que faz essa cárie? Essa cárie, você pode fazer um tratamento. Como é esse tratamento? Passar um fio dental, uma escova de dente, isso e reduzir o número de açúcar. O quê? Comer muito doce aumenta, favorece essas bactérias, estafilococos, streptococcus, lactobacilos, que podem estar na boca. Então, eu diminuindo a quantidade de açúcar, isso aí favorece um não surgimento da cárie? Sim, isso chama-se saúde bucal. Só isso, Rosário? Não, tem tratamento. A cárie, ela tem tratamento. Tem tratamento? Tem. Chama-se obturação. Você vai a um odontologista, ou seja, um vulgo dentista, e faz uma obturação. Agora, essa saliva favorece a proliferação ali. Por quê? Porque ela corrói o dente. Então, assim, vai lesionar a superfície do dente. Lesionar a superfície do dente. Então, eu coloquei aqui para vocês o esmalte dentário. Olha só, um dente saudável. Tem ali uma matriz. Um dente saudável. Ele tem um esmalte, a dentina polpa. Essa polpa é conectada ao canal, que vai lá na raiz dentária, que prende no seu osso. Prende no osso. Tanto que quando você vai arrancar o dente, faz força. Por quê? Porque tem que tirar aquela raiz do dente, que ela está presa, fixa. Os dentes, eles se prendem, mas eles possuem ali uma, digamos assim, uma estrutura que vai dar uma mexida nele, né? A gente chama assim uma camada, digamos ali, eu vou me lembrar o nome, que faz com que ele vai ser maleável. Então ele anda, vocês já viram assim? Perdeu um dente, os de cima desce e os de baixo se separam. Eu não sei se vocês já viram ou já ouviram falar sobre isso. Então a manutenção dentária, ela é importante. A cárie inicial dá assim, uma corrosão inicial no esmalte.
é uma cárie inicial. Uma cárie que é chamada moderada, ela já vai atingir a sua polpa. Então, ela vai mais para baixo. Então, uma cárie que já vai lesar, digamos assim, proporcionar uma sensibilidade. Ai, bebeu uma coisa gelada, bateu ali, olha que incomodou, né? Então, a questão da temperatura do alimento, né? Já a cárie profunda é um processo inflamatório e severo, porque encontra os canais, então encontra a corrente sanguínea. E o que quer dizer isso, Rosário? Que a bactéria sai da onde está, da sua boca, e cai na corrente sanguínea e circula seu organismo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Streptococcus, que é um tipo de bactéria causador da cárie, que destrói, que pode cair na corrente sanguínea e gerar problemas como inflamação cardíaca. Então, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, uma dor no coração, destruição da válvula do coração, ter que operar o coração, botar uma prótese, uma válvula prótese, porque teve uma cárie não tratada. Pode ser. A pessoa pode desenvolver um câncer na língua, porque teve uma cárie não tratada. Pode ser. Então, por quê? Porque essas bactérias, elas não são exclusivamente especializadas. Elas podem circular na corrente sanguínea e causar infecções em qualquer parte do corpo. E o que é uma doença, então, chamada periodontal? Bom, a doença periodontal é uma doença que não fica só no dente. Então, é uma doença que, por exemplo, tem uma agressão maior. Vai ter uma agressão causando um desequilíbrio entre número de bactérias e defesa do corpo. A nossa capacidade de reagir ao processo, à quantidade de bactérias. E daí, Rosária? E daí que inflama a gengiva. A inflamação da gengiva, chamada gengivite, causando sangramento, né? Causando ali exposição da raiz dentária, da polpa, né? Isso ali, uma hipersensibilidade é uma doença periodontal. Então, você vai tratar no periodonto. Vocês já ouviram falar isso? Então, às vezes, o dentista, o odontologista simples, né, digamos assim, sem uma especialização, ele não consegue tratar. Você vai, às vezes, no dentista, ele faz obturação, mas ele não faz canal. Aí ele fala para você, vou te indicar um outro que faça canal. Às vezes, ele faz o canal, mas ele não arranca o dente. Vai te indicar outro. Às vezes ele obtura, faz o canal, mas ele não coloca uma prótese, não faz um implante. Um implante. Aí você vai ter que procurar um outro, porque o implante é feito pelo outro, né? A prótese é feita por outro. Então, você precisa. Então, é uma especialização. Então, são chamadas de doenças periodontal. E daí, Rosário? E daí que pode ser uma inflamação na sustentação do seu dente. Essa sustentação, ela é feita por 3 estruturas. Quais são as estruturas? O osso alveolar, onde o dente está preso. Os ligamentos, o que fazem a ligação, e o cemento. Então, vamos lá. O que é a gengivite? É um inchaço. A gengiva fica vermelha, altera a cor, um vermelho de forma... Porque a gengiva, ela é rosácea. E ela vai ficar vermelha, né, irritada e sangrando. Então, assim, extremamente sensível, tá? E aí, esse sangramento, ele pode ser espontâneo. Aí você fala assim, pode ser durante a alimentação, durante a escovação. A gengiva está sangrando, não é natural. Ah, é natural? Não, não é natural. Ah, não, mas eu bati com a escova de dente. Aí, tudo bem. Você fez assim, machucou a escova de dente. Aí, machucou a gengiva. Tudo bem. Mas escovando de forma natural, não é para a gengiva sangrar. Estou passando fio dental, está sangrando. Não é para sangrar. Está sangrando, você está com uma inflamação, que pode ser uma gengivite ou algo mais profundo. Então, eu preciso procurar. Só isso, Rosária? Não. A gengiva inflamada, ela pode gerar um mau hálito.
a gengiva inflamada pode ser ocasionada, digamos assim, por uma dieta rica em açúcar. Então, eu tenho que ver, ou a falta de higiene. Então, assim, nós temos um problema sério com a questão da falta de higiene, muito grande, tá? Por quê? Porque nem sempre a escovação da língua e dos dentes você consegue eliminar resíduos. Então, você precisa passar uma fita, você precisa passar um fio, principalmente nas pessoas que têm os dentes muito próximos. Os piores dentes são os molares. Por que os molares? Porque eles são de difícil acesso. Então, esses da frente, você ainda escova mais facilmente. Os de trás, nós temos uma dificuldade muito grande com essa manutenção. Então, precisamos ficar atentos com relação a isso. E a periodontite, digamos, que está relacionada à sustentação. Isso está relacionado mais a adultos, a pessoas mais velhas. A gengivite pode estar relacionada à criança ou à jovem. Já a periodontite vai estar relacionada a pessoas mais velhas. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que já sofre de diabetes é uma pessoa que é vulnerável a isso. Uma pessoa que fuma, que é a questão do tabagismo, é uma pessoa vulnerável a isso. Uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Na manutenção higiênica é vulnerável a isso. Uma pessoa que tem baixa imunidade por diversos problemas, porque está fazendo quimioterapia, é vulnerável a isso. Porque tem AIDS, é vulnerável a isso. Então, isso aí vai ser... porque tem muita idade e a imunidade, a questão imunológica já cai mesmo, é vulnerável a isso. Então, a perda do dente, porque está relacionada à fixação e à sustentação, torna-se vulnerável. O dente sobe, simplesmente ele sobe. A gengiva retrai e o dente sobe. E isso é por quê? Por diversos fatores, inclusive o acúmulo de bactérias. Então, olha só, eu coloquei aqui um desenho para vocês observarem a retração gengival. A retração da gengiva vai gerar uma exposição dentária. O dente dói. Rosária, mas é do nada? Não, não é do nada. Eu já falei para vocês, se você fuma, você está predisposto a isso. Se você tem muita idade, você está predisposto a isso. Se você come muito doce, está predisposto a isso. E se você junta tudo isso, a sua dificuldade na higienização bucal aumenta a sua chance. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque não está relacionado apenas à perda do dente. Porque se tivesse relacionado a isso, estava menos pior, digamos. Mas vai estar relacionado ao surgimento de outros problemas, como, por exemplo, essas bactérias migrarem, caírem na sua corrente sanguínea e afetarem a válvula do seu coração. E você tem que fazer uma cirurgia cardíaca, ficar 6 meses, às vezes, no hospital, no UTI, porque teve uma cárie ou uma inflamação na gengiva, ou uma inflamação de retração, causado ali por uma dificuldade da higiene, digamos assim, dentária, e perdeu a sustentação dos dentes. Então, a corrente sanguínea, a bactéria caiu, circulou e se alojou no dente. Isso pode acontecer, Rosária? Pode, tá? Pode acontecer. Então, o problema da sustentação vai estar ligado ao quê? À perda dos minerais que formam. Por isso que é importante você colocar flúor. É importante você comprar uma pasta de dente com flúor. É importante você ir ao dentista e fazer uma higienização, pelo menos 6 meses, e adicionar o flúor. Por quê, Rosária? Exatamente. A água mineral que você bebe todo dia, ela é fluoretada. No final do tratamento, lá no final, depois que ela é colocada cloro, ela é adicionada o flúor e vai distribuir na população. Para quê? Para auxiliar nos processos da perda dentária, auxiliar nesses processos.
Por quê? Porque nós temos ali a perda da sustentação desse tecido. Então, a tua mastigação vai ficar comprometida. O que é edentulismo? É perda parcial ou total dos dentes. Isso acontece entre pessoas de 60 a 65 anos que extraem o dente. Vocês sabiam que o Brasil, embora seja referência mundial em odontologia, tem o maior número de dentistas do mundo, uma qualificação, a presença disso, da saúde bucal no SUS, ele é o terceiro colocado no mundo em perda de dentes. Aí você fala, Rosária, como isso acontece? Questões socioeconômicas. Isso é severo, gente, severo. O Brasil só perde para Portugal e Turquia em termos de perda de dentes. Então, o que é edentulismo? É a perda dos dentes, que pode ser total ou parcial. Total ou parcial. E isso ocorre, digamos assim, de uma situação severa. Severa. A primeira colocação está questões socioeconômicas. A questão da saúde bucal está relacionada ao quê? Higiene, falta de higiene. As pessoas simplesmente não escovam o dente. Simplesmente poderia ser evitado com a questão da escovação. A pessoa não escova o dente. Não vai. Não passa o fio dental. Não passa. Não passa por quê? Preguiça. Digamos, não reconhece a necessidade, não aprendeu, então ignora esse fato. Não tem veiculação disso na mídia, não tem. Não passa na televisão, não passa. Nós somos referência, mas não passa na televisão a importância da saúde bucal. Você não vê um anúncio falando sobre isso. Não vê. Em nenhum lugar você vê. Mas eu não falo só da TV. Você não escuta no rádio. Você não escuta. Por quê? Porque você estaria trabalhando na prevenção. E nós, infelizmente, temos uma indústria toda, né, de medicamentos trabalhando isso. Então, nós trabalhamos o combate e não a prevenção. A hora que a população começar a aprender a fazer escolhas, nós vamos trabalhar na prevenção. E esse trabalho na prevenção diminui as doenças. Rosária, só essa doença? Não, existe essa doença aí que é chamada maloclusão. O que é maloclusão? É um conjunto de alterações dentais. Então, olha só, como assim? Dificulta a função da boca. Então, os dentes, vocês vejam ali, ó, que os dentes não estão uniformes. Eles não estão, digamos assim, na manutenção. Eles trepam uns sobre os outros. Então, eles dificultam a fala, dificultam a manutenção da saúde bucal, né? Dificulta, digamos assim, a perda dentária, dificulta a manutenção disso tudo aí. Então, vocês vejam, dificulta a escovação, dificulta. E aí aumenta o problema da perdas, né? As perdas aumentam as cáries. E daí, Rosária, o câncer bucal? O câncer bucal, então, nem quase é falado. Quando ele é falado, está relacionado ao tabagismo. Ninguém fala do câncer bucal relacionado ao, por exemplo, falta de higiene. Agora, tem um câncer bucal relacionado ao HPV. Mentira, Rosário, é verdade. O HPV, mas você não escuta falar. Você só escuta falar do câncer do colo do útero. Só escuta. Você não escuta falar do câncer da próstata. Você não escuta falar. Não escuta. Pode estar relacionado a HPV? Pode. Eu falei exclusivamente? Não. Mas você não escuta falar. E o câncer bucal? O câncer bucal, então... Aí você fala, eu não fumo, estou livre dele. Não. Como é que eu elimino isso? Primeiro, tomando a vacina. Tem a vacina para o HPV. Segundo, diminuindo, beija menos. Como beija menos? Reduz o número de parceiros beijantes. Mentira, Rosário, verdade.
Isso aí aumenta? Aumenta. Eu tenho vários processos, várias coisas que podem estar relacionadas à saúde bucal, mas a gente não fala sobre isso. O uso de bebidas alcoólicas, mas não hoje. Fui a uma festa hoje, vou tomar uma cerveja, né? Tô aqui num barzinho, sei lá, comemorando o aniversário do coleguinho, tá? Vou tomar, tudo bem, não é isso. É tomar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, assim, consumir bebida alcoólica, escove o dente. Mentira, verdade. O álcool, ele vai mudar o pH da sua boca, então ele favorece a proliferação de bactérias. Isso é funcional? Isso é funcional. Então, o câncer na boca, ele não está só relacionado, digamos assim, à sua bochecha. Ele pode estar relacionado aos seus lábios, ele pode estar relacionado à sua língua, ele pode estar relacionado ao final da língua, no início do processo ali, pegando uma parte da sua faringe, né, digamos assim. Ele pode estar relacionado, digamos assim, a uma pequena verruga, a um pequeno machucado que você não dá importância. E ele cresce. Então, o câncer de boca é um câncer silencioso. Se ele é um câncer silencioso, olha só o que acontece. Ele é de difícil diagnóstico. Então, assim, quando ele é diagnosticado, ele está em estágio avançado. Se ele está em estágio avançado, ele é de difícil tratamento. Então, assim, a taxa de mortalidade por um câncer bucal é grande. Por quê? Porque ele é difícil de tratar. Por quê? Porque ele é mínimo, você não consegue perceber. Então, assim, como é que eu vou perceber? Tá sangrando na minha boca, não é para sangrar. Você tem que ir, doutor, minha boca tá sangrando. Não é para sangrar, eu quero saber por que sangra. Vasculha, o médico tem que vasculhar. O médico, ele vai ter que fazer essa análise. Por quê? Porque pode ser o início de um câncer bucal. Então, nós temos alguns problemas relacionados a isso. Então, fora as doenças crônicas, né? Digamos assim. Então, nós temos que ali tomar cuidado com a saúde bucal. A saúde bucal, ela vai ser importante na minha vida, né? Não é só a minha vida daqui, do meu sorrisinho lindo, né? Da meu bem-estar. É num contexto. Agora, existem outros assuntos, sem ser a cárie, sem ser a perda dentária, sem ser outras situações que estão relacionadas à boca, né, a saúde bucal. Por exemplo, você já ouviu falar do bruxismo. O que é o bruxismo? A pessoa que range os dentes, bate a parte superior na parte aberta, corrói. Então, vocês vejam que há um desgaste dentário, há uma perda, tá? Isso é uma questão involuntária. Geralmente, a pessoa sofre bruxismo quando essa pessoa está dormindo. Então, ela vai usar um aparelhinho para correção. Tem tratamento? Tem. Existem outros processos. Por exemplo, tem pessoas que não têm dente permanente. Alguns. Então, falta o dente. Por quê? Isso é hereditário. É uma doença hereditária. Recebeu isso assim. Tem casos na família. Então, procura. Na mamãe tem, na família do papai tem, então pode ser que você tenha. Existem alguns, né, digamos assim, outras doenças que estão relacionadas à saúde bucal, mas que podem ser trabalhadas pelo SUS, na questão do SUS, ou de forma particular. A nossa saúde bucal, ela é extremamente importante. Então, esse tema 9, ele falou sobre o quê? Sobre essa manutenção da saúde bucal. O que vocês têm que pensar? Que essa saúde bucal, ela altera várias coisas no meu corpo. Então, eu preciso ter um equilíbrio com relação a ela, tá? Um beijão para vocês. Até uma próxima.